Fala meu brother, minha amiga, meu amigo, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Diário de John Wesley. Eu não sei por qual motivo você está buscando esse livro, mas você que curte evangelismo, você precisa conhecer a história desse cara. Hora ou outra você se sente um pouco desmotivado e conhecer a história de homens e mulheres que pregaram o evangelho, não só os que estão na Bíblia, mas também pessoas mais próximas do nosso tempo, traz uma motivação pra gente. Então, sem demora, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá, gente, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível, porque eu quero que você saia daqui com vontade de ler e não já sabendo tudo sobre ele. Vou tentar não dar tanto spoiler assim, só fazer um resumo aqui sobre o livro, para que você conheça um pouco sobre ele. Eu não sei se você já sabe a história de John Wesley, provavelmente você já conhece um pouco, mas esse livro aqui ele é contado entre 1735 a 1791. Todo esse período aqui foi o período que John Wesley esteve pregando o evangelho, e ele vai detalhar para você partes do dia dele, como é que foi o dia dele. O legal é porque você não vai ver só os momentos tops, os momentos incríveis, sabe? De pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas. Não, você vai ver também as partes difíceis das coisas que ele enfrentou. O legal é que ele detalha as coisas de uma forma que você se sente lá. Alguns momentos, algumas viagens missionárias, você vai sentir como se você estivesse lá naquele lugar, naquele dia. Porque John Wesley realmente foi um bom escritor, ele escrevia bastante, escrevia muito, muito mesmo. Naquele tempo não tinha computador nem celular, então ele tinha que escrever tudo à mão. Olha só, John Wesley, 1703 a 1791. Viveu aproximadamente 90 anos, mais ou menos 87 anos. E, gente, sabe o que é incrível? Porque naquele tempo as pessoas elas não viviam tanto tempo assim. Elas viviam aproximadamente 40 anos. John Wesley viveu praticamente o dobro, mais que o dobro da idade média naquele tempo. E o legal é que você vai ver aqui alguém que tanto era dedicado na parte espiritual, como alguém que cuidava também muito da saúde. John Wesley seguia uma rotina rigorosa que ele mesmo criou, e ele seguia isso muito à risca. Tanto a hora do dia para acordar, quanto cada tarefa que ele tinha que executar durante o dia. Inclusive, isso me inspirou demais. Hoje eu criei uma certa rotina. Existe a rotina ruim, que você não gosta de fazer, que você é obrigado a cumprir, mas existe uma rotina boa, que eu chamo de rotina santa, que ela te ajuda, que ela faz você crescer espiritualmente em todas as áreas da sua vida. A gente precisa criar isso, criar certos hábitos que são muito produtivos, frutíferos para a nossa vida. John Wesley, você vai ver isso demais. O cara acordava 4 horas da manhã, começava a orar. Depois que ele orava, ele tinha um tempo de caminhada que ele fazia. E depois ele começava a pregar o evangelho. Ele se colocava para cumprir isso, pregar o evangelho todo santo dia. Não tinha um dia que ele não pregava o evangelho, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por dia. Ele seguiu isso. E inclusive, uma das coisas que ele fala, você vai ver no livro, ele diz assim, que uma das razões dele ter vivido tanto é justamente por ter pregado o evangelho todos os dias. Eu achei isso muito top. Você vai ler isso e você vai se inspirar muito ouvindo essas histórias de John Wesley. Agora, olha só. Aqui no livro você vai ter uma introdução. Inclusive, a editora que eu consegui comprar, foi difícil achar, gente. É editora Angular, vou deixar o link na descrição para você poder comprar lá. E eles são muito gente boa, eles atenderam muito bem, entregou certinho, gostei demais. Tem um prefácio do livro, você vai ler, a apresentação você vai ler. E agora aqui ele já começa a separar as coisas por ano, você vai ver isso. Você consegue acompanhar aí, ele vai separando, olha só. 1735, aí depois ele conta o que aconteceu nesse tempo, e aí depois ele vai para 1736, 1737 e por aí vai. E o legal é que você vai acompanhando as coisas na sequência, na ordem, você vai vendo também o desenvolvimento do ministério dele. John Wesley não teve nenhum receio em contar certos fracassos dele, não. Você vai ver que em um determinado momento ele está pregando em um lugar e lá as pessoas rejeitam mesmo. Ele tem que correr de lá, ele tem que fugir do lugar, ele vai pela selva, e aí ele passa por fome, chuva, frio, tem que nadar, várias coisas mesmo assim, tensas na história dele, você vai ver isso. Muito legal isso da parte de John Wesley. Tem uma parte interessante aqui, deixa eu falar para você, que é o seguinte, eu achei muito legal, eu até marquei aqui, ele está num navio, ele fazia viagens assim, através de navios, e ele encontra algumas pessoas lá a bordo, que são alemães, e esses caras ensinam uma coisa muito legal para ele. Ele vê eles trabalhando ali no navio, só que eles não eram funcionários do navio. E ele acha interessante porque eles estavam trabalhando com tanta dedicação, servindo as pessoas. E olha só o que eles respondem para ele, olha só, eu marquei aqui, ó. Eles dizem assim, ele diz que eles falaram assim para ele,
Isso era bom para os seus corações orgulhosos, e que seu amoroso Salvador tinha feito muito mais por eles, e que todos os dias ele lhes dava a oportunidade de mostrar mansidão. Uou, muito forte. Você entendeu? Então eles faziam esse serviço de graça, sem cobrar nada, servindo as pessoas, cuidando das pessoas no navio, porque isso tratava o orgulho do coração. Então eles se colocavam em um lugar, eles colocavam à disposição das pessoas para que o orgulho, para que a humildade, o servir fosse tratado, fosse gerado neles. Você está entendendo? Porque às vezes nós queremos tratar algumas coisas em nós, mas nós não nos colocamos no lugar do tratamento. Eles entendiam, a única forma da gente ter um coração grato, um coração que serve e humilde, é a gente se colocar em uma situação onde a gente vai precisar servir. De graça, sem receber nada, porque se eles estivessem recebendo alguma coisa, eles iam fazer pela recompensa. Mas eles fazem sem receber nada, somente por querer ser tratados. E isso foi muito forte. John Wesley realmente refletiu sobre isso. E vamos avançar um pouco. Você vai ver também aqui o momento em que o coração dele é aquecido, como ele mesmo falou. É aquele momento em que ele encontra os moravianos no navio. E, gente, esse momento é muito forte, porque John Wesley tinha pregado bastante tempo já. Só que ele viu que a pregação ela não estava sendo frutífera. Ele ainda não tinha entendido a graça de Deus. E nesse encontro no navio com esses irmãos que estavam servindo ali no navio, que estavam dispostos a entregar a sua vida por Deus ali, eles estavam muito entregues, eles estavam muito contentes, eles estavam satisfeitos com a vida em Cristo. John Wesley disse que nesse momento o coração dele é aquecido e a partir desse momento ele disse que ele se converteu ali. Aquele foi o momento de conversão dele. Parecido com o que acontece com Pedro. Você sabe que Pedro ele pregou o evangelho sim, você vê, Jesus enviou eles, outros discípulos, só que a Bíblia diz que ele ainda não tinha se convertido, ele se converte depois que Jesus vai atrás dele lá, depois que ele nega Jesus, Jesus encontra. Isso é tão poderoso porque ele fala que depois que isso acontece, depois que ele encontra a graça de Deus, entende a graça de Deus, recebe a graça de Deus no seu coração, a pregação dele muda totalmente de impacto. As pessoas começam a se converter, as pessoas começam a ser curadas. Tem um momento incrível que ele prega e as pessoas elas começam a ser curadas sem nem mesmo ele orar por elas. Ele está só pregando o evangelho e as pessoas começam a ser curadas lá, só ouvindo a palavra de Deus. Isso foi muito forte, elas começam a gritar mesmo, sentindo algo no seu coração. Você vai encontrar isso. Agora olha só quem aparece aqui. Conflitos com o Senhor Whitefield. Eu não sei se você sabe, mas John Wesley viveu no mesmo período que o brabo George Whitefield. E eles pregaram juntos também. E eles, inclusive, foram os fundadores do metodismo. Ele, o irmão dele, o Charles Wesley, que ele louvava também, fazia canções muito lindas. Eles três foram responsáveis pelo que eles chamavam de Clube Santo e que se tornou o metodismo futuramente. Só que eles tiveram alguns conflitos, John Wesley e George Whitefield. Para você ver, a mesma coisa que aconteceu com Paulo e Pedro. Tiveram certos conflitos. E tem uma parada muito interessante aqui no final. George Whitefield ele falece, ele morre primeiro que John Wesley. E John Wesley prega no velório dele. Eu achei isso muito forte. E ele faz uma homenagem a George Whitefield, honrando ele realmente por ter sido um grande homem de Deus, grande pregador também do Evangelho. Outra parte delicada da história de John Wesley, você vai ver aqui mais ou menos por meio do livro, vamos dizer que o lado sentimental, relacionamentos dele. Eu achava que ele não fosse casar, mas ele casou lá para os 48 anos de idade, já bem tarde. Ele não estava muito preocupado, né, com esse lado, porque ele estava muito entregue ao ministério. E o triste é que o seu relacionamento foi um desastre. Você vai ler aqui, ele sofre um acidente, aí uma pessoa vai lá e cuida dele, acaba se apaixonando. Só que não foi um mar de rosas. Ele sofreu um pouquinho porque ela era muito ciumenta. Tem uma hora que ela pega as pregações dele e rasga, revoltada, ela puxa o cabelo dele. Você vai ver isso aqui, essa parte até é engraçada. Mas foi triste para John Wesley. E outro momento legal, gente, é quando ele começa a pregar no campo. John Wesley, ele tinha assim, para você ver, ele tinha uma certa dificuldade a sair daquele tradicional. Ele achava que ele só devia pregar dentro da igreja. E aí George Whitefield passa essa visão para ele que o evangelho tinha que ser pregado fora também. E John Wesley demora a aceitar isso. Quando ele aceita isso, o poder de alcance do evangelho é muito maior. Essa é uma das partes mais lindas, é quando ele começa a pregar no campo. Eles falavam assim, e aí se reunia gente, 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas para ouvir John Wesley pregar. Era muito poderoso, realmente. As pessoas não só se convertiam, mas elas também eram curadas, como eu falei. Curadas somente por ouvir a pregação do evangelho. E ele passava horas e horas pregando. Incrível isso, porque o cara era uma metralhadora de pregação. Ele passava 1, 2 horas pregando direto, sem parar. E isso já com idade avançada, mesmo com 60, 70 anos, ele estava pregando lá sem parar.
A pregação era como se fosse um remédio para o corpo dele. Quanto mais ele pregava, melhor ele se sentia. Você está entendendo? Eu acredito muito que esse sentimento precisa estar dentro de nós. Essa vontade de pregar o evangelho, esse se sentir bem, só de poder pregar, só em pregar, você precisa se sentir bem assim. Porque a palavra ela tanto alcança quem está ouvindo, quanto aquele que também está pregando. John Wesley vivia muito bem isso, gente. Eu espero que essa história te inspire muito. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição. E você pode comprar lá também. Não é caro, muito barato, eu achei o preço muito em conta. E o atendimento é excelente, pode falar com eles lá. Eu vou deixar outros vídeos aqui importantes também no final para você assistir. E até mais. Falou!